Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu estou em Porto Seguro, no Centro Histórico. Aqui estamos direto do sul da Bahia, no local que relembra toda a história do Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui, por volta do ano de 1500. E aqui ao fundo nós temos umas casinhas coloridas, que representa justamente as pessoas mais abastadas da época ou as pessoas ricas que moravam nesse local aqui. O Centro Histórico tem 48 casas lindíssimas e faz parte do roteiro turístico de todo mundo que visita Porto Seguro. Estamos no Centro Histórico da cidade de Porto Seguro, conhecido como a terra-mãe do Brasil. Aqui, por ser um centro histórico onde tudo começou, onde os portugueses chegaram primeiro, nós temos aqui 3 casinhas ao meu fundo aqui, vocês podem observar. Começando por essa vermelha, até a segunda casa que é a amarela aqui do lado, que é a terceira casa amarela. Aqui nós temos um beiral com 3 quedas d'água embaixo que vocês podem observar, que é conhecido de eira, ibeira e tribeira. Seriam as pessoas, basicamente as pessoas que tinham classe média alta para aquela época. E em cima essas telhas, eles tinham um telhado com um formato totalmente diferente, porque naquela época não existia telhas. E o formato da telha era tirado direto dos escravos, da coxa dos escravos, e aí fizeram essas telhas. Daí que surgiu, com tempos depois, a tecnologia de fazer telhas. Mais ao fundo tem mais ali uma seção da casinha azul até aquela segunda azul claro, que são 4 casas. Vocês vão ver que aquela casas, ela tem apenas eira e beira, seria classe média baixa, essa classe média baixa. E depois daquela casinha azul, que é a branquinha, que se inicia da branquinha, amarela e azul bem clara, onde tem um rapaz na porta, são casas sem eira e nem beira e nem tribeira. Seria pessoas que tinham classe média baixa, esse aqui é classe média e esse aqui classe média alta para aquela época, quando as pessoas moravam aqui em Porto Seguro. Quando vinha qualquer tipo de correspondência de Portugal ou de outros países ou de qualquer região do mundo, para se encontrar os seus familiares ou parentes ou a carta endereçada, as cartas eram sempre entregues não por número de casa como é hoje no Brasil e CEP, mas se entregue por um único objetivo, pela cor da casa. Por exemplo, se João morasse na casa azul, ele receberia a carta naquela casa azul e não poderia alternar a pintura durante muito tempo. E assim foi, durante muito tempo, a cidade histórica foi assim que as cartas vinham de Portugal. Olha, são as casas sem eira e sem beira. São as pessoas que tinham menor poder aquisitivo. E aqui, deste lado de cá, são as casas com eira, beira e tribeira. Quer dizer que são os portugueses que tinham mais condições financeiras. Essa aqui do lado aqui ao fundo, essa casinha branca, que parece uma casa branca, mas não é uma casa branca, é uma igreja e foi considerada durante muito tempo como a igreja de São Benedito, que é o padroeiro ainda dessa igreja até hoje. Essa igreja foi construída no ano de 1549 a 1551. Durou 3 anos a sua construção e a mesma data da construção dessa igreja é a mesma data da construção da igreja de Arraial da Ajuda, que fica a 6 quilômetros daqui de Porto Seguro. Essa igreja, quando foi construída, do lado dessa igreja tem umas ruínas ali, e foi o primeiro colégio jesuíta construído pelos padres jesuítas da época. Essa igreja tem uma pia batismal, que existe apenas 3 pias dessa no mundo, que é uma pia que existe em Trancoso, uma outra aqui e uma outra fica em Lisboa, Portugal. E uma outra igreja católica também, que é conhecida como Igreja da Sé, fica em Portugal, bem no centro de Lisboa. Essa igreja, quando foi construída, observe que ela não tem nenhuma torre, que ela não representava nenhum tipo de igreja, porque era a igreja das pessoas de classe média baixa, como eu falei no início, que era uma igreja justamente para os negros daquela época. E os negros durante muito tempo não frequentavam essa igreja também, ficavam fazendo seus rituais ao fundo da igreja. Essa igreja tem uma cerquinha que vocês estão vendo, que é para proteger ali as ruínas do primeiro colégio jesuíta, construído por volta do ano de 1500
1942 aqui em Porto Seguro e está até hoje aqui do lado aqui. Infelizmente, devido à pandemia, a igreja está fechada, que é conhecido como está fechado, e logo depois que passar a pandemia vai estar aberto. Agora eu vou mostrar para vocês um dos mirantes mais bonitos aqui da cidade histórica. Esta vista aqui, olha, é simplesmente deslumbrante. Aqui conta a história também, porque essa cidade chama-se Porto Seguro. Nós vamos contar em detalhes para vocês. Aqui ao meu fundo, aqui vocês podem observar que tem a cidade baixa de Porto Seguro. Aqui a cidade alta, como Salvador também tem a cidade baixa e a cidade alta. Aqui ao fundo, aqui logo aqui entre essas árvores aqui embaixo, foi celebrada a segunda missa no Brasil, sendo que a primeira missa foi celebrada na Coroa Vermelha e a segunda missa foi celebrada aqui na Praia do Cruzeiro, que é onde tem uma cruz ali que representa o local da segunda missa que houve aqui no Brasil. Uma outra coisa interessante também é que ao meio vocês podem observar um paredão de arrecife de aproximadamente 1,8 km. Ele veio desde a ponta do Apaga-Fogo até o início aqui da Bahia aqui. Dentro aqui nós temos onde tem uma escuna passando, o famoso rio Buraninha, que fica aqui em Porto Seguro, que nasce a cerca de 50 km daqui de Porto Seguro e deságua no mar de Porto Seguro. Ao encontro com o mar dá uma coloração meio escura, como vocês estão vendo aqui, uma coloração meio escura. Esse quebra-mar aqui, foi daí que os portugueses estavam procurando um lugar seguro, porque quando eles chegaram no mês de abril aqui, conta-se na carta de Pero Vaz de Caminha, relatado pelo escritor Pero Vaz de Caminha, que quando eles chegaram na Coroa Vermelha e vieram beirando aqui, estava no dia de maré alta e o mar muito agitado, por isso eles vieram por lá, descendo um pouquinho mais, subindo. Então, chegando aqui em Porto Seguro, ele viu esse paredão de arrecife, a maré estava baixa, ancoraram os barcos por lá de dentro, celebraram a segunda missa do Brasil aqui em Porto Seguro, ancoraram suas caravelas ali, desceram aqui e tempo depois começaram a fundação dessa parte alta, que é a cidade histórica, da onde eles tinham uma vista privilegiada dos franceses, dos espanhóis e dos holandeses que vinham para essa região fazer os ataques com eles. E aqui embaixo, como vocês podem ver, a rodovia ali, a BR-367, o mar aqui conhecido como Praia do Cruzeiro. Essa praia é muito linda aqui, Praia do Cruzeiro, no centro da cidade. Se você não quiser descer para o norte nem para o sul, aqui é o local ideal para tomar banho. Desse lado que nós estamos aqui, vocês podem observar que ali tem 3 pontas de entrada com areia. A primeira ponta, ponta de Itacimirim, a segunda ponta de Mundaí, a terceira ponta de Itaperapuã e a última que dá aquela volta toda maior lá, é conhecida como a famosa Ponta Grande. As pessoas de Porto Seguro gostam de passar os finais de semana ali e todas essas praias do litoral norte, as pessoas aproveitam aqui aos domingos, segunda, sexta, todos os dias da semana, as pessoas aproveitam essas belíssimas praias que nós temos aqui no litoral norte de Porto Seguro. Desse mesmo lado também fica toda a cadeia horteleira de Porto Seguro do litoral norte, que se hospeda aqui. Aqui nós temos cerca de mais ou menos mais de 25 mil leitos em Porto Seguro para acomodar pessoas. Talvez você não saiba, mas em termos de lazer e turismo, Porto Seguro é a cidade que mais recebe turista em todo o Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro para turismo de negócio e São Paulo com turismo de negócio. Mas turismo de lazer, Porto Seguro é a cidade que mais recebe turista em todo o Brasil, onde vem passar suas férias, seu descanso, visitar familiares. Enfim, é uma cidade bonita, com um sol sempre desse, como vocês estão vendo, um passeio maravilhoso que nós temos aqui, diversos passeios. E Porto Seguro é uma cidade que você precisa de mais ou menos 15 dias para conseguir fazer todos os passeios com calma, aproveitar, sendo que os passeios têm horário. Os passeios de Porto Seguro, como precisa de aproximadamente 15 e 16 dias para fazer todos os passeios todos os dias, Porto Seguro tem que ter muito cuidado com os horários dos passeios para se aproveitar, porque tem alguns passeios que dependem exclusivamente do horário da maré. Por exemplo, se você for à Praia do Espelho, precisa da maré baixa. Se for a Recife de Fora, maré baixa. Se for a Coroa Alta,
maré baixa. Então esse passeio exclusivo, Trancoso, com a maré baixa, é muito mais bonito do que com a maré alta. Assim como a Praia do Espelho, assim como Caraívas, assim como o Rio da Barra, assim como o passeio de Xalana, assim como o passeio de Escuna, que leva até Coroa Alta, e assim também como o passeio de Recife de Fora. Todos esses precisam de maré baixa. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a maré baixa quando visita Porto Seguro. Sempre estudar e pesquisar a tábua da maré, que é muito importante para fazer esse passeio. Para quem não sabe, a tábua da maré tem envolvimento com a lua. Então, para isso, vocês na internet tem todas as informações e vocês podem pesquisar e vir a Porto Seguro, que fica localizado aqui a cerca de 1.550 quilômetros do estado de São Paulo, ou seja, da capital, a 1.100 do Rio de Janeiro, 600 do Espírito Santo. Nós estamos aqui no estado da Bahia, a 730 quilômetros de Salvador, que é a capital. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, e quem nasce em Porto Seguro é porto segurense, e alguns é chamado de nativo, mas esse nativo já passou do tempo e hoje o pessoal chama de porto segurense. Aqui foram as primeiras casas do Brasil. Aqui nós temos a terceira igreja mais antiga do Brasil também. E agora eu vou mostrar para vocês o que é super interessante. Além das primeiras casas, a primeira rua também, que é essa que nós vamos passar agora por esse vilarejo. O que é muito bacana aqui, as casas sempre muito coloridas, trazendo a harmonia, o axé, o calor da Bahia. E aqui o povo baiano, ele é muito receptivo, eles são muito calorosos também. É onde estamos? Estamos aqui na casa do primeiro médico de Porto Seguro. Esse médico, o nome dele é conhecido como Dr. Antônio Ricaldi, por ser o primeiro médico de Porto Seguro. Tem um colégio na Cidade Baixa também que pertence a esse médico. Esse médico é um médico que se formou na Universidade de Medicina de Salvador, veio para Porto Seguro ajudar as pessoas carentes, doentes que não tinham condições de atender. E lá em cima vocês podem observar que tem 2 olhos de ventilações que foi feito por ele também na época. Essa casa tem 4 janelas, 2 de um lado, 2 de outro, uma porta principal no meio. É do ano de 1885. E esse médico viveu aqui até a sua morte, que foi na cidade de Porto Seguro também. E nós temos aqui essa rua em homenagem a ele, Dr. Antônio Ricaldi, a casa desse médico. É uma casa muito bonita, que vale a pena, e até um tempo atrás era uma casa de uns arquitetos famosos do Rio de Janeiro, conhecido como Sérgio Teles. Nós não sabemos hoje quem é o proprietário e no nome de quem está essa casa. Aqui eu vou tampar. Paruru, quer? Esse apimentado? Não, como não. Você coloca? Não, eu gosto de granola. Pode colocar. Pode colocar? É o que eu mais gosto. Vinagrete. Camarão. Sim. Aqui eu vou tirar a máscara porque agora não tem como. Mas vir à Bahia e não comer um acarajé é a mesma coisa que não ter conhecido a Bahia. Aqui no Centro Histórico de Porto Seguro, vocês podem observar que nós estamos nessa casa linda aqui, construída também pelos portugueses aqui. E uma coisa muito interessante que vocês vão observar, que esses tijolos que vocês estão vendo são tijolos que vieram de Portugal. Essas massas que foram feitas aqui, hoje nós utilizamos o cimento e o cal e um barro chamado filito para dar liga à massa. Naquela época que eles tinham para dar liga à massa e sustentar a parede, era exatamente olhos de baleia que eles pegavam no mar. E aqui vocês podem observar alguns fragmentos de animais aqui marinhos, ó. Fragmentos de animais marinhos, como se fosse brito. Olha como é esse aqui, ó. Provavelmente seria um osso de baleia, alguma coisa de baleia. E aqui vocês podem observar, cheio de fragmentos. Então, o Ministério da Cultura, que é conhecido como IFAM no Brasil, e aqui funciona um escritório técnico, eles fizeram o quê? Deixaram essa parte exposta justamente para comprovar tudo aquilo que os guias comentam e falam durante a sua visita à cidade histórica de Porto Seguro. Essa casa aqui à minha direita, como vocês estão vendo aqui, é uma casa de cor azul. Essa casa foi a casa do primeiro ouvidor de Porto Seguro, José Xavier Machado. Ele era o homem que tinha a chave da cidade e tinha os 3 poderes, como vocês podem observar em cima da porta dele ali, ó. E também embaixo tinha eira, beira e tribeira. Então ele trabalhava para a coroa portuguesa e morava aqui na cidade histórica de Porto Seguro e ao fundo com a vista linda para o mar. Hoje essa casa funciona como uma loja onde vende artesanato, bolsas, lembranças, chapéus, tudo que representa Porto Seguro para os turistas que visitam essa belíssima cidade de Porto Seguro.
E essa casa é fantástica, muito bonita. Antigamente aqui tinha 145 casas, hoje apenas 48. E para essa população local aqui sobreviver também, foi liberado o comércio na frente das casas, olha. É uma forma deles conseguirem se manter também, a população aqui mais antiga. Você vê que geralmente quem são os donos das casas são pessoas aí de mais idade também. E um detalhe muito importante, se vocês repararem, as portas aqui, elas sempre eram mais grossas. Geralmente elas tinham uma largura de 65 centímetros. Por quê? Para a casa ficar mais arejada. Porque Porto Seguro é uma das cidades mais quentes do Brasil. Assim a casa por dentro, totalmente ela, em todos os cômodos, ficaria mais arejada também. Estamos aqui na Praça Nossa Senhora da Pena. Esse local aqui é uma praça muito bonita, onde fica também estabelecido esse local que antigamente funcionou como uma cadeia para prender os portugueses e as pessoas que cometiam delito aqui no estado da Bahia, e alguns portugueses que vinham de Portugal para ganhar liberdade e vir trabalhar no Brasil, eles ficavam aqui. Se ele cometesse um novo delito, ele seria preso aqui nesse local. Do meu lado esquerdo ficava preso os homens para ver o mar e a liberdade que perderam, e do lado direito ficava preso as mulheres para ficar orando para Nossa Senhora da Pena, para ver se algum dia ganhava a sua liberdade. Algo que era raríssimo acontecer aqui. Por quê? Porque dentro das cadeias, das celas das mulheres e dos homens, não tinha saneamento básico, não tinha toalete, não tinha nada. Então, por isso, o que acontecia? Eles colocavam sal grosso no chão também, eles dormiam em cima do sal grosso, em sol, chuva, frio, e se acontecesse qualquer coisa depois que eles viessem a óbito, era tirado daí, enterrado no cemitério que fica ao fundo, aqui na cidade alta de Porto Seguro. Esse passo de câmara e cadeia foi construído no ano de 1773 e está em pé até hoje. E hoje funciona como um museu aqui ao fundo. Tem uma espécie de museu aqui que você pode visitar, onde você compra o ingresso e tem direito à visitação através de adquirir o ingresso. E é um museu que vale muito a pena, é um museu de descobrimento que conta toda a história de Porto Seguro. Nós estamos aqui diante do Marco de Posse. Esse Marco de Posse veio com uma expedição portuguesa, com um navegador e explorador português com o nome de Gonçalo Coelho. Chegou ao Brasil no ano de 1503 e foi colocado na cidade baixa de Porto Seguro. Tempos depois, descobriram a importância desse Marco de Posse e colocaram ele no centro da Praça Nossa Senhora da Pena, em Porto Seguro. Hoje ele está aqui, mede 2,5 metros de altura, 1,5 metro enterrado, 1,5 metro desenterrado. Desse lado vocês podem observar aqui a cruz de Assis, cruz de Malta, cruz do Cavaleiro Templário, e do outro lado o brasão da coroa portuguesa. Esse é um mármore de Carrara que veio de uma região de Laios, na Itália, e está aqui até hoje nesse local. Está com redoma de vidro, umas correntes, porque um tempo atrás alguns turistas achavam engraçado e queria sempre tirar um pedacinho para levar de lembrança para suas casas. Por isso que ele está totalmente deformado, como vocês estão vendo aqui. E faz parte da demarcação do território brasileiro, esse famoso Marco de Posse que nós temos aqui na cidade de Porto Seguro. Então todos vocês que visitar Porto Seguro, não deixem de conhecer a cidade histórica, conhecer as praias, as barracas de praia, os lugares que tem para aproveitar em Porto Seguro, e esse lindo Marco de Posse que nós temos aqui. Estamos em Porto Seguro, de frente com a igreja Nossa Senhora da Pena. Pena é a padroeira de Porto Seguro, onde tem suas festas que acontecem no mês de agosto para setembro, que são um total de 8 dias de duração de festa que acontece aqui. Observa que tem 2 sinos acima. 2 sinos acima por quê? Quando tinha missa, toda semana que tem missa, o padre tocava apenas um sino. Quando tocava os 2 sinos é porque estava sendo atacado pelos ingleses, franceses e espanhóis e holandeses, que eles estavam vindo para a costa. Aí tocava os 2 sinos para avisar a população local para se preparar que ia ter um ataque. Outra curiosidade importante é aquela torre que vocês estão vendo lá em cima. Lá tem um caco de porcelana chinesa que veio da província de Macau. Como Portugal dominou toda a China e hoje Macau ainda pertence a Portugal, e o pessoal fala português em Macau, na China, quando quebrava aquelas porcelanas chinesas, eles trouxeram para o Brasil e aquilo funcionava como uma espécie de farol, com a lua cheia refletia no mar. Então os portugueses tinham uma sinalização e uma ideia de qual local eles estavam.
Seguro. Quem vir à Bahia e não amarrar uma fitinha dessa, olha, antes de amarrar a fitinha você tem que fazer um pedido. Eu já fiz o meu para você voltar à Bahia sempre. Se você gostou dos nossos vídeos, se inscrevam, deixe um like, compartilha, comente comigo aqui nesse vídeo qual foi o ponto mais bonito aqui da cidade histórica que você gostou. E se você já visitou o Porto Seguro também, comente aqui. Quem comentar mais vai ganhar um super brinde aqui de Porto Seguro. Agora eu vou amarrar minha fitinha.